Fala pessoal, vamos continuar aqui nossos estudos ainda falando sobre lista, tá? Eu vou apagar esse cenário aqui, turma, vamos fazer outro cenáriozinho aqui, essas frutinhas aqui já deu, né? Vamos criar uma variável números aqui também e fazer um list-off de números, tá? Eu quero mostrar um conceito a vocês aqui já. Deixa eu anotar aqui o seguinte, vamos ver hoje zip, flat map, pronto. Hoje a gente termina com esse cara aqui, flat map, tá? Muito bem. Primeira coisa que eu não falei de lista ainda, e se falei não lembro, é que nós temos os elementos aqui dentro, né? Isso já foi falado. Começa com 0, o índice 0 e vai até o índice 2 nesse exemplo aqui. Só que um elemento como esse, turma, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Por exemplo, imagina que eu tenho um objeto, né? Eu tenho aqui uma classe, um data class aqui, ó. Só pra gente relembrar um pouco aqui. Pessoa, onde eu tenho aqui um val nome do tipo string. Do tipo string, tá? E eu quero passar como primeiro elemento dessa minha lista, essa pessoa. Tudo bem, eu posso criar aqui pessoa e dizer que o nome é Edu. Não tem problema. Percebe agora que o meu primeiro elemento é um objeto? Ou melhor, é uma instância de uma classe, né? Que no fundo será um objeto. Posso fazer o que eu quiser. Então, assim, não se detenha ao que eu estou fazendo aqui. Tente, tenham essa criatividade, essa tipo, força de vontade de entrar lá e testar. Cara, testem, porque só assim vocês conseguem aprender. Se tiver dúvida, manda nos comentários, que se eu tiver um tempinho ali, eu já pego a dúvida de vocês e já tento ajudar, tá? Até gravo uma aula com aquela dúvida, se for uma dúvida que vai envolver muita gente e tal. É um prazer realmente conseguir contribuir com o aprendizado de vocês, tá bom? Beleza. E por que eu não faço tão complexo? Porque, na verdade, a gente está tentando estudar os assuntos. Já falei isso em aulas passadas. Se eu deixar a coisa muito complexa, vocês vão ficar tentando entender o que eu estou fazendo e vai perder o foco desse assunto, que hoje, né, seria lista. O que vocês têm que aprender agora, o que eu acabei de falar, é que cada elemento desse pode ser o que eu quiser. Inclusive, vamos fazer um exemplo agora para utilizar o flat map, tá? O elemento 1, eu posso dizer que ele é uma outra lista e não tem problema, de números inteiros também, ó. Por exemplo, o elemento 2 é uma outra lista de números inteiros também, sei lá, qualquer número aqui, tá? O elemento 3 também é um list-off aqui de qualquer número, beleza? Por que eu fiz assim? Primeiro, para mostrar a vocês que eu posso ter lista dentro de lista sem maiores problemas, tudo bem? E agora é para usar exatamente essa função flatMap para vocês enxergarem qual é a capacidade que ela tem, né? Qual é o poder dela. Vamos lá, se eu colocar para imprimir aqui números, turma, eu vou mostrar a vocês como é que essa estrutura vai ser representada aqui na impressão, né? Vamos imprimi-la para a gente ver como é que ficou isso aqui. Percebe o seguinte, ó, começa e termina com um colchete, isso representa uma lista. E dentro dela, cada elemento, ó, é uma nova lista, tudo bem? Beleza, e se eu aplicar o flatMap? Vamos criar uma variável aqui, vou chamar de flatMap, tá? Pode ser qualquer nome. E vou dizer o seguinte, quando eu vou aplicar uma função, só para relembrar, eu uso sempre a variável que representa aquela minha estrutura. Se eu quero aplicar uma função em cima de uma lista, quem representa essa lista? Minha variável. Então eu uso a variável, uso o operador ponto para trazer as funções que eu vou precisar usar. Então, ponto flatMap. E só faça o it, por exemplo. Eu podia fazer aqui mais coisas, tá? Eu podia usar desse item aqui para transformar meus dados, mas eu não quero. Eu quero só pegar e mostrar a vocês a função, né, ou a funcionalidade do flatMap, que é extrair lista de lista. Ele extrai até um nível de profundidade, tá? Então, vamos imprimir agora esse cara aqui para a gente ver o resultado disso, né? Flatmap. Rodar nossa aplicação. Ó, percebam como estava antes, ó, lista, cada elemento era uma lista, e ele conseguiu extrair, turma, deixando tudo aqui separado, ó. Pegou 4, né? Pegou 53, 98 e transformou em um único array, em uma única lista. Se eu tivesse aqui dentro outro list-off, tá? Com qualquer que seja o número, e rodar a aplicação, ele já não vai mais entrar nesse nível. Ó, percebe que o elemento agora, que é uma lista, ele traz como lista. Igual como ele fez na primeira vez sem um flat.
né? Então ele consegue ir até um nível de profundidade. Então esse cara que é do primeiro nível, ele consegue extrair 98,1 e traz para a gente como elemento único ali, né? Só que esse elemento aqui, esse primeiro elemento aqui, né, desse elemento primeiro aqui, ele já não foi mais extraído, tá? O flat map, então, ele vai até o nível 1 de profundidade, tudo bem? Para eu fazer isso, eu teria que fazer dar umas voltas aqui para verificar como é que esse cara é, se é um lixo para poder extrair. Mas não é essa a função do flat map, beleza? Muito bem. O que mais que a gente pode ver? Zip e unzip, né? Vamos lá então. Vou fazer de novo outro cenário, tá? Isso aqui era até para ser outra aula, mas vamos fazer agora. Vamos imaginar o seguinte, zip e unzip, né? Vamos imaginar que eu tenho questões, boa aqui, eu tenho uma lista de questões, fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 questões, por exemplo, tá? E eu tenho agora uma lista de respostas, onde agora vai ser assim, resposta da primeira, respostas corretas, né? Da questão 1 seria a letra A, da questão 2 seria a letra B, da questão 3 seria a letra C, da questão A de novo, da questão 5 seria a letra A de novo, da questão 6 seria a letra C. Acho que é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais uma, né? E a última ali seria a letra B, tá? Beleza. Como é que eu faço então para eu fazer um par, onde eu tenho questão 1, letra A, questão 2, letra B, usando duas listas? Bem simples, tá? Isso aqui, ó. Vamos colocar aqui a resposta está gabarito. Gabarito. E esse gabarito seria as minhas questões, ela zipada, né? Tipo zip, com as minhas respostas. Olha que interessante. Vamos ver como é que ela vai imprimir isso aqui, tá? Imprima o gabarito aí para mim. Vamos ver como é que vai sair essa respostinha aqui, usando o zip. Ó, 1A, 2B, 3C, 4A. Tá vendo como é bacana? E aí tanto faz, turma, eu fazer isso, ó. Eu posso ter respostas aqui e questões aqui. Fazer o contrário, tá? Vou comentar isso aqui só para vocês verem. Que vai dar a mesma coisa. Se eu rodar minha aplicação, um tá zipando no outro. Então, ó, deixa eu deixar os dois descomentados. Vocês verem a diferença, só questão de posicionamento aqui, ó, de quem vem primeiro, tá? Vou imprimir um e imprimir o 2 aqui. Só para a gente esclarecer também algumas coisas. Ó, quando eu faço primeiro questões, vem primeiro a questão. Quando eu faço primeiro respostas, vem primeiro as respostas. Nesse cenário aqui seria mais interessante vir questões primeiro, né? Questão 1, resposta A, questão 2, resposta B, tá? E eu ainda tenho, turma, como fazer o unzip disso, tipo fazer o contrário. Eu podia ter uma variável aqui que eu poderia chamar de questões e respostas. Duas variáveis, pode ser qualquer nome. Botei apenas uma letrinha aqui, tá? E a gente viu desestruturação em Kotlin já lá no início de variáveis, a gente falou sobre isso, onde eu posso declarar já duas variáveis quaisquer e a resposta vai ser preenchida uma de cada vez. Então eu posso fazer o seguinte, pegue questões aqui, ponto, unzip, questões não, gabarito, né? Perdão. Gabarito que tem duas respostas, ó. Gabarito tem os elementos duplos, né? Então eu consigo fazer. Eu vou pegar aqui gabarito, ó, gabarito 1 aí, ponto, unzip. Fazendo isso, turma, eu vou ter agora como resposta, vou dar um print aqui, tá? Vou dar um print nas questões e vou dar um print nas respostas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, apareceu só as questões e apareceu só as respostas, tá? Observação aqui que é importante. Eu usei gabarito, né? Porque a primeira é um que e gabarito para mim aqui, a primeira concatenação dele também foi questões, ó. Se eu tivesse usado o gabarito 2, ia ficar um pouco diferente se eu tivesse colocado assim, tá? Só para ficar mais claro, tá, pessoal? Questões, tá? Questão, para diferenciar lá de cima. Com resposta, beleza? Fazendo assim deu certo. Calma aí, tô tentando aqui para não embananar vocês. O que é que eu tô querendo dizer? Quando eu faço isso, turma, meu gabarito dentro do meu gabarito tem isso aqui, ó. Questões e respostas. A ordem é essa. Primeiro vem a questão, depois a resposta. Então, o gabarito, quando ele vai desestruturar para questão e resposta, ele está usando essa sequência. Então, em questão, consegui dar certo, ó, ficou as questões e em resposta, ficaram as respostas.
Porém, se eu zipar diferente, numa ordem diferente, que foi o que aconteceu com o gabarito 2, onde eu coloquei resposta zipado com questões, e a resposta dela vai ser diferente, que ficou assim, ó, A1, B2, né? E eu mandar imprimir esse cara agora, tá? Os dois carinhas aqui, vai ficar ao contrário, não vai ficar onde tem questões, vai ficar as letras, e onde tem resposta, vai ficar os números. Vou dar para vocês verem aqui. Espero que vocês tenham entendido. Falei muito, né, agora. Mas, ó, tá vendo aqui que o que é questões, que imprimiu primeiro, ficou as letras, e o que é resposta ficou os números? Porque um zip, tá? Depende muito de como foi montado o seu zip. A ordem em que foi montada seu zip, tá? Então, essa é a observação que eu tenho que fazer. Mas olha como tem muita função e muita coisa bacana pra gente aprender, né? Então, como eu falei no início, cara, extravasa aqui, sabe? Vai vendo o que é que pode ser feito. Nesse zip, quando eu ponho o ponto aqui, eu posso fazer o quê? Ah, pega o primeiro. Poxa, vai trazer o primeiro. Pega o segundo, pega, sabe? Tem muita coisa aqui. Eu posso transformar em lista isso aqui? Ah, posso. Depois que eu transformar em lista, eu posso pegar, sei lá, fazer um map aqui? Ah, eu posso transformando. Depois que eu fizer um map aqui, eu posso fazer de repente sei lá, um group by? Bom, aí eu vou trabalhando aqui, vendo até onde eu posso chegar com os resultados das minhas pesquisas, tá certo? Então não deixem de fazer isso, tá, turma? Vai estudando aí, vai com criatividade, vai buscando novidades, vai criando aí para vocês. E nas dúvidas, manda aqui, que se eu não souber responder, vai ter alguém aqui que está assistindo as aulas que vai ajudar também, beleza? E é isso. Forte abraço e até a próxima aula.